Gravando. Oi, gente, tudo bem? Pessoal, passamos o Setembro Amarelo, mas existe uma coisa que a gente sempre esquece de pensar e de se cuidar. Você já se imaginou os seus momentos de florescimento? Ou às vezes você se encontra numa idade que você fala assim: será que eu ainda tenho gás? Você tem coragem para seguir além? Eu te garanto que você tem. A diferença é que, às vezes, o medo dá uma leve paradinha e nós nos colocamos limites que muitas vezes a gente nem sabe que a gente fez ou que colocou. Simplesmente estão lá, ou nós criamos, ou foram alguma crença que a gente pensou. E pensando nisso, eu trouxe uma convidada incrível, que é a escritora do livro maravilhoso, Além dos Limites, a doutora Vandiane, para conversar um pouquinho mais comigo sobre o Florescer 40 a mais. Muito obrigado, minha amiga, por vir participar do meu podcast. É uma honra estar aqui fazendo parte com vocês, Sidney. Muito obrigada por me permitir estar aqui, ó, no Sidney Coelho Quest, nesse dia memorável, onde aqui nós vamos estar compartilhando algumas pétalas Sim. do Florescer 40 mais. Afinal de contas, o que é Florescer 40 mais? Sim. Nós vamos estar aqui dialogando, deixando aqui no flow esse bate-papo descontraído. E você que está aí, que já se preparou, que já está aí nos acompanhando, eu recomendo você a compartilhar aí com todos os seus grupos de WhatsApp. Aquele que não tem WhatsApp, liga, vai nos links aí das suas redes sociais e compartilha e vem com a gente. O YouTube facilita você já apertar nessa setinha e compartilhar direto. Não é isso, Sidney? Exatamente, porque é muito conhecimento e todo mundo tem o seu florescer. Sim. Tem momentos que a gente vai falar que vai assim, nossa, eu não esperava florescer nesse momento. Eu dou um exemplo. Quem imaginava que eu, acima dos 30 anos, uma pessoa tímida, uma pessoa quieta, administrador, que normalmente não é a pessoa da comunicação, nunca quer dar as caras nas câmeras, estamos num podcast. É isso aí. Tá vendo? Então, o florescer, ele é muito uma coisa acima. Mas tem um detalhe que eu vou até perguntar pra você. É bem comum, mas parece que, assim, dizem que existe a crise da meia-idade, né? Que é dos 30 anos. A crise dos 30. Todo mundo é a crise dos 30 anos, 30 e surtei. Mentira. Não é tão mentira, não, porque eu mudei muito depois dos 30 também. Em minha defesa. Mas parece que depois dos 40 as pessoas viram muita chave. Ou é impressão minha? Eu vou te falar uma coisa. Eu cheguei nos 40 e a melhor fase da minha vida foi aos 40. Porque qual era a preocupação? Nossa, eu estou chegando aos 40, já passei dos 35 e eu não fiz nada e eu não sei quem eu sou. Eu não sei por que eu estou nesse mundo, qual é o meu propósito, qual é o sentido. Uhum. Só que quando eu cheguei aos 40, eu encontrei o sentido da vida. Porque vem aquele turbilhão, vai se aproximando, aí vem as cobranças, os julgamentos internos. Por que eu não fiz? Por que eu não tomei essa decisão? Por que eu fiz, fiquei insistindo em algo que eu sabia que não ia dar nada? Aí quando você chega aos 40, você fala, nossa, ainda dá tempo de recomeçar e de florescer de dentro pra fora. Mas eu acho que é tudo, gente. As pessoas hoje... Tem uma crença que eu já tive... Na minha família já teve, era a crença dos estudos. Mas eu sou velho demais pra estudar. Gente, ninguém é velho demais pra nada. Sim. Quem coloca o limite é você, porque você vai falar assim, eu acho que... Eu acho. Assuma pra você no seu espelho que você fala que você acha, meu gênio. Gênio da lâmpada. Mas... Agora, depois de uns anos, até mesmo na minha família começaram a mudar isso. Minha madrinha tá com mais de 55. Ela decidiu voltar ela quis entrar na faculdade de enfermagem. Uau! Minha irmã tá com mais de 40, ela entrou na faculdade de nutrição. Aí eu fiquei assim, gente, agora todo mundo começou a fazer, agora virou... Eu falei, gente, mas tá certo. Quando você se auto-incentiva a você conquistar o que você deseja, você não precisa se prender à idade. Pra mim, a idade é só um número. E nada mais do que isso. Sim. Mas tem gente que se apega, né? É aquela questão que eu sempre falo. A minha idade não me define. E a minha idade não é um limitador do meu crescimento, do meu desenvolvimento. Então, assim, já fazem 10 anos que eu fiz a minha formação, a minha graduação em psicologia. Então, eu entrei na psicologia depois dos 30. Então, assim, eu olhava e...
olha a pessoa de 30 anos na sala ali com jovens, adolescentes. No início foi um pouquinho desafiador. Só que eu falei, não, Vandiane, você não vai abrir mão dos seus sonhos só porque você está frente a uma garotada que acabou de sair da escola e você estava há mais de 10 anos longe da escola. Muito mais, quase 20 anos. Então, muitas das vezes, vem essas comparações, esses pensamentos, crenças que tá ali fortalecida. Sim. Nossa, já tô velha demais para isso. Só que naquele momento eu tive que me posicionar. Já mãe de 3 ali, e eu tive que me posicionar. Eu falei, não, o fato de eu ter filho, o fato de eu estar passado dos 30, isso não vai limitar o meu sonho e aonde eu quero chegar. Então, com medo, sem medo, eu fui. Graças a Deus, concluí, terminei e estou aqui. Isso é ótimo, gente. É assim, não usar a idade como um limitador, como um termômetro. Sim. O pessoal usa muito. Então a gente fala assim, eu não vou fazer isso porque eu tô velho demais pra isso. Você tá velho ou você se acha velho? Tem isso também. Não, eu falo, eu tenho 30... Tem coisa que eu pareço ter mais de 60, porque o meu pensamento é mais de um idoso. Eu falo assim, gente, a idade no RG é 30, mas o espírito é de 90, assim, a gente brinca. E tem coisas que eu sou extremamente mais cético. Tem gente que fala assim, de 30 anos uma pessoa não seria assim. Eu sou. Gente, tem coisas que eu falo. O Sidney da pessoa dia a dia é uma pessoa muito mais leve, mais de boas. Bem, tá bom, tudo certo, tudo lindo. Com o trabalho eu sou mais rígido. Sim. Com o trabalho eu sou uma pessoa um pouco mais rígida. Na época da faculdade, então, rapaz, me aturar era difícil. Dava tudo certo. Mas porque eu era exigente. Sim. Eu era exigente e ele chegava a ser chato. Eu falava assim, nossa... Depois eu parava pra mim e falava, nossa, eu sou chata, hein? Eu sou bem insuportável com algumas coisinhas, né? E o pior, eu não tava errado por ser chato.Sim. Até o professor chegava assim, mas você fez o certo. Eu falei... então tá bom, obrigado. E as pessoas vão aprendendo. Sim, essa autocobrança, né? Às vezes nós mesmos nos colocamos neste lugar. Sim. Essa autocobrança, esse autojulgamento. Em muitos casos, quando essa autocobrança e esse julgamento é intenso, faz com que a pessoa ali desenvolva algumas patologias, alguns casos clínicos que necessitam de um acompanhamento, que não é o seu caso, que não foi o seu caso. Então, da importância de darmos a atenção a nossos sentimentos, pensamentos, ações e atitudes. Porque se eu sou aquela pessoa muito, muito metodista e começo a deixar com que esse emaranhado de pensamento, de sentimentos invada o meu ser, eu vou ali me colocando num local de isolamento. Não é isolamento do mundo, é isolamento de mim mesmo. Sim. Então, assim, tem um lado bom? Tem. Porque foi isso que te fez chegar aqui. Sim. Então, você usou tudo isso para florescer, para vir, para ir para a vida. Agora, imagina se você ali se travasse. Imagina se levasse essa rigidez tão grande que eu tenho com trabalho e com estudo pra dentro da minha casa. Sim. Eu acho que eu seria uma pedra, né? Ia viver no quartinho escuro da fotografia. Vou estar lá no quartinho escuro. Cadê aquela pessoa? Tá procurando no quarto escuro. Ali que você vai achar a pessoa, gente. E sabe, Sidney, quando a gente estamos aqui, esse diálogo, e quando eu olho para minha vida, para minha história, para esse processo do florescer, eu vejo hoje, quando eu olho para o meu livro, passa aquele filme assim na minha mente, né? Daquela menina pobre, daquela menina que não tinha um chinelo, daquela menina que não tinha uma roupa, daquela menina que só ganhava roupa uma vez por ano quando ganhava, que era no Natal, isso quando tinha. E eu fico olhando pra tudo aquilo. Uhum. Aquela menina que é melequenta, aquela menina que brincava, que comia barro, que brincava na lama, tudo. E eu falo, nossa, olha onde nós chegamos. Exato. Mas só que assim, houve também, como você está compartilhando, houve também muito essa questão do enfrentamento, desse diálogo interno, desses questionamentos, de algumas travas, algumas crenças, tudo isso. E ali, será que eu vou? Será que eu não vou? Sabe? Todo esse jogo de cintura ali, aquela indecisão. E em meio a tudo isso, em alguns momentos eu precisei... eu falo assim, o meu maior inimigo
as pessoas falam assim, vamos trazendo assim, principalmente pro mundo religioso. Ai, meu maior inimigo é Satanás. Gente, não. Meu maior inimigo não é o Sidney, meu maior inimigo não é o meu vizinho, meu maior inimigo não é o meu esposo. Não. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Que você sabe todas as suas fraquezas, né? É. Então, e muitas das vezes eu tive que ter coragem, ousadia e determinação para enfrentar os meus maiores inimigos internos, monstros internos. Exato. Esse que você não consegue ver, mas que eu vejo. É. E esse aí, quando eu olho para tudo isso aí, e eu vejo, eu falo, nossa, Wandiane, como que você é forte, hein? É verdade. Como que você teve coragem, ousadia, você enfrentou, você foi, você fez, você não olhou para a situação, mas tem aquela voz ali que vem para te fortalecer, mas também tem aquela voz que é a voz Pra do te teu puxar. inimigo interno para te puxar. É. E se você não sabe diferenciar as vozes, você acaba se colocando neste lugar de escuridão, neste quartinho da escuridão. Sim. Se travando para si, se travando para o mundo e deixando de contribuir. Eu falo assim, todos nós temos uma mensagem para Isso é entregar. verdade. Você, através das suas consultorias, você consegue entregar a sua mensagem Sim. para o mundo. Eu, através do meu livro, através da live, através aqui do Sidney Coelho, através do Voz da Sabedoria, nós estamos entregando mensagens para o mundo. Mas por que nós estamos neste lugar? Nós vencemos. Existe, olha, um Sidney tímido É muito. que, quem diria, né? Mas você enfrentou esse monstro interno. Eu não gostava nem da minha voz. Falava extremamente rápido. Pensa a pessoa que parecia um papaléguas falando. Era eu. Além de ter uma voz mais fina Sim. e falava rápido. Parecia como aquele desenho lá da Chapeuzinho Muito Louca. Aquele esquilinho doido. Que falava... Era eu. Doido. Eu não tinha coragem de me colocar meu rosto à frente. Falar em público. Me expor. Sim. Então, foram, como eu vou explicar, quebras, primeiramente dentro de crenças internas, Sim. vindo de uma família humilde, literalmente. O primeiro da família inteira a ir pra universidade, escolheu a universidade mais cara que tinha na cidade, não tinha dinheiro nem pra pagar a mensalidade. Ganhava menos do que o que eu trabalhava no mês, não pagava nem o valor da minha mensalidade. E eu só entrei porque eu tinha bolsa, consegui passar com bolsa. Então, só por isso que eu estudei naquela universidade. Então, foram alguns... Aqueles monstrinhos que você tá falando, eu tô me imaginando no passado. Sim. O Sidney do passado eu jamais se imaginaria fazendo podcast. Jamais. Mas ainda bem que o Sidney de hoje decidiu se posicionar. Sim. Né? E não deixar ficar estacionado naquele lugar lá. E quantas pessoas deixam de florescer porque ficam presas ali, acha, como nós já falamos aqui, que é o fim, que não dá tempo, que não tem jeito. E quando eu olho para a minha história, esse florescer 40 a mais na pandemia, no dia 23 de dezembro de 2020, onde houve aquele estalo, aquela virada, eu falei, não, eu posso construir uma realidade diferente. Eu posso viver diferente. Eu posso ser uma escritora. Eu posso fazer uma live. Naquele período que todo mundo começou a fazer live, onde eu fiz também as minhas primeiras lives. Boa. Em 2021, foi as minhas primeiras lives ali. Então, assim, houve um romper. Porque antes do dia 23 de dezembro de 2020, estava ali uma mulher totalmente com a sua imagem desconstruída. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, um alcoólico que só trabalhava. E Até ficar doente. Então, em meio a tudo isso, enquanto isso, eu estava cada vez mais me afastando de mim. Não só de mim, mas também dali dos filhos, da família, no geral. Sim. E ali é onde veio aqueles pensamentos suicidas, pensamento de sumir, de desaparecer, de dar a vida, de se jogar pelo mundo afora. E em meio a tudo isso, quando eu ouvi uma palavra, exatamente 6h45 da manhã, no dia 23, que eu tinha um propósito, que eu era amada e que eu tinha uma identidade. Eu sou aquela pessoa. Se você já falou pra mim do podcast lá da Centelha Divina, aí eu vou atrás. Então, já está no ar. E eu sou aquele tipo de pessoa. Se você lança uma semente
e gera curiosidade, eu vou buscar. E ali eu fui buscar o que era porque eu não aprendi na faculdade. A faculdade nos ensina o básico. A faculdade ensina o que tá no livro. Sim. Eu falo assim, eu sou muito suspeito. Já fiz 3 faculdades junto com o mestrado. Na faculdade eu aprendi muita coisa. Fui muita coisa, às vezes, colocada à prova devido ter vindo de uma outra faculdade. Porque quando você entra na primeira faculdade, tá todo mundo, vamos lá, todo mundo na mesma página do grau de conhecimento. Quando você entra numa turma, você veio de outra faculdade, você já entra no meio do quarto ou quinto semestre. Eu fui, tipo, literalmente, tudo bom, gente? Olha o presente do doido aí. Chegou mais um louco na sala. Essa mudança foi muito diferente. Por quê? Nesse caso, a pessoa, quando eu entrei, né? Quando eu entrei na terceira faculdade, que é onde eu tive tanto abatimento de matéria, a sala olhou pra mim com uma cara do tipo assim, quem é esse? Quem é você? Mas não foi um quem é você receptivo momentaneamente. Tinha gente que olhou assim, como assim você entrou no 4º semestre? Como assim você sabe o que o professor já tá ensinando ali? Como você pode ter tanto conhecimento se a gente tá aprendendo? Sendo que tá todo mundo literalmente na mesma sala. Enfrentar isso não foi nem um pouquinho fácil. Sim. Teve gente que deixou bem claro e chegou pra mim e falou assim, olha, eu não gosto de você. Eu te desprezo porque você sabe muito. Falei, é sério? Você vai ter 2 trabalhos. O de desprezar e o de me aturar. Porque eu não vou mudar e eu não tô nem aí. Aí a pessoa... Aí, claro que cria um pouquinho de inimizades, porque, querendo ou não, quem teve contato comigo, pessoas que se aproximaram pra assim, olha, me ajuda. Eu tava sempre de braços abertíssimos pra ajudar todo mundo. Quem me desdenhar, quem não literalmente tinha inimizade, aquela inimizade literalmente gratuita, se afastou. Até chegar ao final do curso, né? Que chegando no final do curso, parece que o professor fez uma leve pegadinha com a turma pra me testar. Depois eu fui confirmar com ele se foi proposital ou não. Eu fiquei tão bravo que eu fui tirar limpo. Porque ele me colocou na gestão de projetos, que era uma matéria de final do semestre. Eu era o responsável do projeto inteiro. Todas as pessoas da sala respondiam a mim. Inclusive quem me odiava. E pior, quem aprovava ou não aprovava a pessoa nas coisas era eu. Imagina o susto todo mundo. Então foi um divisor de águas. Deu muito pano pra manga. Muito mesmo. A ponto de gente dar chilique em reunião. Aí, gente, 100% lado Sidney chato, profissional. A gente vai assim, mas é isso? Então, é aqui. Eu não consegui, mentira, tá aqui. Você não mandou, mentira, tá aqui. Então é mais fácil você virar pra mim e falar que você não fez do que você falar que você não recebeu a informação, você não acha? Foi aí que eu também notei que o meu lado administrador é muito ríspido, muito duro. Mas também me trouxe onde eu conquistei hoje. E fez esse florescimento do meu lado, tipo assim, o que é certo. Todo mundo tem que sair ganhando e tá tudo bem. E quem fez, ganha. Quem não fez, não ganha. E tá tudo bem. Foi um florescimento diferente pra mim nesse ponto. Principalmente na parte acadêmica e profissional. Foi ali que eu falei, agora acabou a palhaçada. Não sei, dentro das minhas formações, eu acho que a minha mudança de chave mais pesada foi ali. Foi ali. Eu agradeço o Milton até hoje por causa disso. Que eu adoro ele. E olha, então, a virada, né? Essa virada ali, de repente você tá de um lado, no outro dia você já é um líder. Que tem o poder ainda de decisão e de execução. Ele me colocou numa enrascada depois. Eu dei palestra na minha universidade, pouco depois da minha formação, na semana de palestra da faculdade, do dia dos professores ainda. Ele olhou assim, eu falei, você pode dar uma palestra? Eu, posso. Foi na época que eu tinha acabado de ser aprovado em Portugal, que eu ia pra Portugal estudar. Eu falei, posso. Falei, quando? Ele, no dia dos professores, aqui na semana de palestras. Eu, como é que é? A gente dá um zoom. Ô, Milton, eu não sou professor da faculdade pra dar aula na semana de palestras. Não interessa se eu que tô convidando. Eu, dou um doce.
Tá bom, né? Vamos. E foi maravilhoso, por sinal. Daí também que eu comecei a pensar um pouco mais em palestras. Foi os incentivos que vieram dos meus professores mesmo, diretamente. Nossa, e o quanto que isso, né, olhar, essa confiança que esses professores tinham em você. Sim. Essa confiança de pôr ali a carreira deles, não, eu confio nele, eu sei que ele vai dar conta, vai lá e vai fazer. Fica meio doido, mas tudo certo. No final dá tudo certo. No final dá tudo certo. No final dá tudo certo. E é isso mesmo. E aí, como eu tava falando, aí o que foi que eu fiz? Eu fui buscar saber o que era propósito, o que era identidade, tudo aquilo, que eu era a imagem e semelhança do Criador e que eu nasci para reinar, para governar. Eu não sabia nada disso. E ali foi onde eu mergulhei. Aí, vamos dizer assim, o ano sabático. Uhum. Aí entrou janeiro de 2021, pedi conta no meu trabalho. Eu trabalhava num restaurante, tá? Pedi conta do meu trabalho. E ali eu comecei a estudo, a desenvolvimento, tudo que era envolvido a desenvolvimento humano, fui buscar o autoconhecimento, imersão, leitura, livro, e ali eu comecei. Então ali é o renascer, o florescer. Ali aquela sementinha que já estava murcha ali, será que vinga, será que não vinga? Foi aonde ela precisou, a semente para ela florescer primeiro, ela precisa morrer. Sim. Ela morre para depois ganhar vida. E eu passei por esse processo. E ali veio toda aquela reconstrução. E aí eu identifiquei o que eu queria. Porque aí eu resgatei o meu sonho da menina de 12 anos. Que era o quê? Palestrar, cuidar de pessoas, treinar. Porque até então eu estava formada, estava com meu diploma lá. Só que eu vivia refém do medo, da insegurança, do julgamento interno. Quem vai passar? Quem vai querer vir? Nossa, eu não sei por preço, eu não sei cobrar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Eu não vou dar resultado, eu não vou conseguir ajudar esse monte de monstros, né? E ali eu estava estagnada, trabalhando ali numa cozinha das 4 da manhã, dependendo até 10 da noite, ali naquela rotina louca, e levando uma cozinha nas costas, tomando algo como se fosse seu, né? Porque eu acabei ali incorporando como se aquela empresa fosse minha. Sim. E só entregando. E ali eu falei, o quê? Dá tempo de eu construir? E aí eu fui para os livros de autoajuda, fui para o autoconhecimento e eu vi que não tem idade. A minha idade não me define. Eu falei, o quê? Então eu posso sim florescer, eu posso sim fazer algo diferente. E eu comecei nessa jornada. E foi muita entrega, sabe? Tive que ter coragem, verdade, humildade, parar e olhar para mim, romper. O que eu identifiquei? Que eu era muito egoísta. O ego e o orgulho estava lá em cima, de cima. Então, assim, eu tive que desconstruir, vestir a roupa da humildade, porque eu achava que humildade era não ter, era falta, era condição social. Aí eu aprendi que humildade é comportamento, é a forma como eu trato, recepciono o outro. E aí eu tive que aprender. Eu tive que, sabe, desconstruir tudo. É o processo. A semente, ela precisou morrer. Matar toda aquelas coisas que não te faziam bem. Sim. Pra criar nova. Criar nova. E o germinar. E aí eu estou há 4 anos nesse processo. Nesse florescer. Eu falo assim, ali eu precisei desconstruir algumas dores, traumas, sequelas. Precisei olhar para a dor da rejeição, olhar para a dor do abandono, precisei olhar para aquelas crises de ansiedade. O que essa crise quer me falar? O que essa depressão o que está por trás dela? E aí a gente precisa parar, silenciar e tirar aquele momento ali de só você com você. Eu falo assim, é algo que eu faço até hoje, que é o momento do silêncio. É me ouvir. O que não tá bem? O que tá desorganizado? E aí eu comecei a olhar que o culpado não era o outro, porque tudo era o outro. 100% era do outro. Eu falei, não, eu preciso entender a minha parcela de culpa. Eu preciso olhar. E aí você precisa ter humildade e coragem de encarar e de se olhar e de não se condenar. Porque você fala, nossa, eu fui um monstro. E aí, como que eu vou lidar com esse monstro que eu fui? Exato. Que eu tenho sido. Então, é todo um processo de respeito. O respeito comigo mesmo. Porque às vezes eu respeito todo mundo, mas eu não tô me respeitando. Sim. Eu ouço todo mundo, mas eu não estou parando para me ouvir 5,
2, 3 minutos, independente da quantidade, tirar um tempo de qualidade para me ouvir. Eu estou ali sempre com o dedinho nervoso, eu falo o dedinho nervoso na tela. Tá aqui, né? O dedinho nervoso, mas eu não pego um livro e paro. Nossa, eu vou aqui ler esse livro, o que eu posso aprender com esse livro? E o que eu posso fazer de diferente? Sabe? Então, isso foi crucial na minha mudança. E as pessoas que me vê hoje falam assim, nossa, foi tão rápido. Foram 46 anos. Não é rápido. Não é rápido. Foram 46 anos. E aí a menina me perguntou no dia do lançamento, a Gi, ô Van, quanto tempo que você fez esse livro? Então, eu sentei numa tarde, comecei a escrever, foi 1 semana e pouco. Só que o que está escrito aqui em 1 semana, quase 2 semanas, é uma jornada de 46 anos. Então, quanto tempo você levou para escrever seu livro? 46 anos. Exatamente. É o meu tempo de vida. Então, a minha vida está aqui. Um pouco do que eu vivenciei está aqui. Então, foi preciso, assim, uma luta interna. Porque, primeiro, a semente, ela germina, as raízes, ela se aprofunda. Sim. As raízes não aparecem logo. Você nem vê, às vezes. E isso aí gera também uma frustração. Se você não... Porque às vezes a gente tá fazendo e quer ver o resultado. É igual a academia. Você começa a ir pra academia e em 1 semana você já espera estar naquele corpo desejado. Vai ficar maromba em 1 semana, tá bom. Vamos fazer essa analogia. Da mesma forma, a academia com o nosso desenvolvimento, com o nosso processo de cura. E ali... você sabe que você tá mudando. Só que a pessoa que tá fora olha assim, não vê essa mudança, mas você sabe o que você tá mudando. E aí você procura ver, tem aqueles comentários, nossa, eu não tô vendo nada, você faz, eu não tô vendo nada. Aí eu tava vendo um vídeo que falou do bambu. O bambu, primeiro, ele cresce 7 anos de profundidade, pra depois ele, florescer. Crescer em uma vez só, bambu chinês. Maravilhoso. Então, respeitar os processos, não querer atropelar os processos. É uma coisa de cada vez. Eu entendo que agora é o momento que as raízes estão se firmando no solo, porque quando eu começar a florescer, eu tenho raízes que me sustentam. Exato. Se eu não tenho raiz que me sustenta, eu não permaneço em pé. Você vai crescer e cair. Por que o bambu... ele se mantém em meio a um forte vendaval. Ali, aqueles ventos que vêm a 120, 140 por hora. Porque as raízes dele estão em uma profundidade bem intensa, firmada. Então, ele até vai, enverga, mas ele não fica no chão. E às vezes nós precisamos aprender com a natureza. Olhar. E nós estamos na época do ipê. Sim. Você olha para um pé de ipê, você fala, nossa, aquela árvore não tem vida. Tá seca, morreu. Por que não cortaram? É verdade. Quando você chega agora no mês de setembro, quando você vê aquela árvore sem nenhuma folha, toda mas florida. você vê ali uns sinais. Nossa, lindo. E a nossa vida é assim. Mas O florescer acontece dessa forma. Talvez você fale, nossa, eu tô fazendo terapia, eu tô na mentoria, eu tô fazendo isso, mas eu não estou vendo o resultado. É que o resultado, ele não é fora. Primeiro começa dentro. Exatamente. A edificação, aí sim, vai aparecer as flores, né? E agora? Que vai falar, nossa, agora eu consigo ver, eu consigo mensurar. Então é toda uma construção. Não é um passe de mágica. Eu tô assim, eu tô num relacionamento ruim, eu quero uma receita do sucesso. Não existe. A receita, ela é construída. O que eu uso para o meu relacionamento conjugal não vai ser o mesmo que você vai usar para o seu. Sim, é diferente. Então, é diferente, os processos é diferente. Então, a gente precisa olhar, ter esse olhar. E a coragem, verdade e humildade é essencial nesse processo de autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento, muitas pessoas têm medo dele. Em vez das pessoas... Eu digo assim, tem pessoas que nós respeitamos. Sim. E tem pessoas que nós tememos. O autoconhecimento... Normalmente a gente fala assim, você prefere ser uma pessoa respeitada ou uma pessoa temida? Eu, particularmente, sempre falei que eu prefiro ser uma pessoa respeitada. Porque quem teme não significa que ela te respeita. Então,
Se ela não te respeita, a chance dela te dar uma rasteira é de 99,9%. Sim. Porque ela está ali só porque ela tem medo de você. Mas não que ela respeita a pessoa com quem ela está lidando, ou conversando, ou tratando. Então, uma pessoa respeitada, a pessoa está ali, ela tem aquele grau de respeito pelo profissional, pelo cônjuge, você tem o respeito pelo seu marido, pela sua família, pelas pessoas que te cercam. Você respeita essas pessoas. Sim. Mas é muito engraçado quando a gente fala disso pra fora. Mas você já se olha. As pessoas têm que parar e olhar assim. O autoconhecimento não é uma coisa que tem que ser temida, mas sim respeitada. Sim. E a ponto de ser respeitada, de você olhar pra assim, eu vou me autoconhecer. As pessoas não chegam a olhar no espelho e falar assim, olha... Por exemplo, tem vezes hoje... O Sidney antigo, não. O Sidney de hoje vai assim, eu levanto, tem dia que eu já levanto e falo que eu sei que eu tô insuportável. A ponto de eu sair quando você olha no espelho e fala assim, nossa, eu tô o cão. Eu olho pra mim e falei, nossa, eu não tô legal, não. Hoje eu tô o cão. Eu chego, mando mensagem pro noivo, amor, hoje eu não tô muito bem, não. Então hoje eu vou ficar mais quietinho. Minha mãe olha assim, minha mãe só de olhar lá, eu vou te deixar quieto, qualquer coisa você me chama. E é isso. E não mate ninguém. É só isso. Só não mata ninguém porque não tá no gastar o réu primário. E tá lindo. Isso, ó. Antes, quando os dias que a gente não tá muito bem, Sim. Se eu não me conhecesse, eu ia fazer a minha rotina igual por padrão. Sair pra trabalhar, lidar com tudo que eu tenho que lidar, fazer as 20 coisas ao mesmo tempo e acabar falhando nessas 20 coisas ao mesmo tempo porque eu não vou conseguir fazer. Hoje eu vou assim, gente, eu não tô muito legal, não. Eu vou olhar o que eu tenho pra fazer. O que for coisas que eu literalmente não posso postergar, Sim. eu vou fazer. Com mais atenção e mais cuidado pra evitar excesso de estresse e de frustração, pra eu não ficar doente. E o dia seguinte eu falo assim, amanhã eu resolvo isso aqui. Isso aqui eu posso fazer amanhã eu resolvo. Porque senão eu vou fazer, eu vou me irritar, porque eu vou falhar miseravelmente fazendo o que eu tô tentando fazer. E é uma coisa que normalmente eu faria com facilidade e eu não vou conseguir. Então, as pessoas esquecem que o autoconhecimento não é uma coisa que você tem que ter medo. Você não precisa ter medo de você, dos seus monstros internos. Você pode olhar assim e falar, não, vamos entender e respeitar. Porque tem coisas que a gente não se respeita. Sim. A gente respeita as pessoas, mas não se autorrespeita. E deixa de se cuidar de nós mesmos. Às vezes, eu sou um serzinho de luz. Filho, você pode ser um ser de luz, você pode ser o sol, queridinho. Mas só pra te avisar que existe a sombra. O sol não é... Você não é só luz, você também tem sombras. Sim. Então, pra luz existir, tem que existir sombras. E ter esse balanceamento, as pessoas esquecem disso. E esquecem de olhar e falar assim, e aceitar de verdade o que você é. Sim. E aí, mas não sei o que, não, sou só isso. Aí eu falei, para de tentar se enganar. Não tenta me enrolar, não, porque eu não sou novelo, gente. Para. Porque as pessoas não olham pra si. Não olham e falam assim, eu sei as minhas qualidades, eu sei os meus defeitos. E com isso eu consigo criar caminhos, ter sementes, criar uma base sólida pra poder florescer. Sim. Sem isso, uma pessoa não vai conseguir falar assim, nossa, eu floresci do nada. Você não floresceu do nada, não, filho. Você pegou uma semente que você, literalmente, que nem você mesma falou, matou pra poder florescer e criar um novo ciclo. E você sabe, Sidney, muitas das vezes, eu tô numa situação difícil, mas tem pessoas, tá tendo ganhos. Tá difícil, tá ruim, mas tá tendo um ganho. Então, muitas vezes, prefere ficar no difícil com as migalhas que tem do que avançar, se permitir. Sim. Porque não é fácil. Se eu falar pra você que é fácil, não é fácil, mas é sobre decisão. Não, eu decidi o que eu quero. Exato. É isso. Vai ter os leões no meio do caminho, eu vou vencer os leões, mas vamos passar por esses, todos esses leões. Se vir a selva inteira, nós vamos enfrentar, mas não vamos desistir. Exatamente. Porque vem muitas coisas. Perdas. Se você não está preparado para perder, nem começa. Exato. Tipo, eu estava ali num cargo de liderança que eu passei por 22 anos à frente de trabalhos, de lideranças. E o primeiro ponto que eu tive que fazer... Ali já veio as cobranças. Nossa, mas você tá assim, você tá participando, você tá lendo livro, você tá acordando 5 da manhã pra ver live de coach. Nossa, isso aí, não sei mais o quê. E ele começou as indiretas. Aí chegou um ponto, 1º de janeiro de 2021.
quando chegou em setembro de 2021, isso se passaram 8 meses, 9 meses, eu sentava no banco, não tinha mais ninguém. As pessoas que sentavam comigo, que saíam comigo, que conversavam comigo, que a gente ia comer junto, todas saíram de perto. Então, a gente também tem que estar preparado para entender que o nosso processo, às vezes, a gente caminha a jornada, né? Sim. Da solitude. E a solitude é você com você mesmo. Exato. E nessa jornada de solitude, se você não tiver clareza, consciência de quem você é, você acaba botando o processo na caminhada e voltando para trás, aceitando as migalhas. Isso é verdade. Então, foi assim... como eu já tinha ali o meu objetivo, eu falei, eu abro mão, eu entrego a liderança, eu entrego isso, eu entendi quem eu sou e o que eu quero. Eu cheguei assim e me falei claramente para o meu líder. Não vou esperar chegar dezembro para encerrar. Não, eu já entrego aqui agora. Aqui, ó, as contas, prestação de conta, tudo isso aqui. Tudo bonitinho. Então... a gente precisa também estar preparado. Achar, é um mar de rosa, é uma ilusão, gente. Existe as rosas, mas também existem os espinhos. Exato. Existe ali os pedregulhos, sabe? No meio do caminho. Então, a gente precisa ter essa clareza. Eu vou mudar e vai ficar... Não, gente. Isso aí é um conto de fadas. E a nossa vida não é um conto de fadas. Eu preciso ter essa ciência que eu estou disposta a passar pelo vale da sombra da morte e não desistir, não olhar para trás. Ok, eu perdi fulano, você não perdeu. Antigamente eu falava, nossa, eu perdi a amizade. Não perdeu, eu tô ganhando. Exato. Porque amigo que é amigo, quando ele caminha com você, tanto nos dias de escuridão, como no dia de luz, tanto na sombra como na luz, está caminhando junto. E a jornada, o que esse processo ele vem? Para separar quem tá com você e quem não tá. Então, se você está passando aí por esse processo, você fala, nossa, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu corro atrás daquilo que eu acredito, ou se eu fico aqui na minha vidinha mesmo, aceitando aqui as migalhas que tá dando para sobreviver. Talvez você tá aí nessa indecisão. Ouça o seu coração. O que seu coração fala? Qual é o sonho daquela criança que está aí dentro? Busca nas suas memórias qual é o sonho dessa criança. Não desista, não pare, porque esteja preparado. Mas a família vai virar? Vira, sim. Então, assim, você acaba sendo a excluída da família. Porque você é louco, você perdeu o juízo, você é desmiolado, você não pensa, você não tá nem aí pra ninguém. Você ouve tudo isso. E aí? Se você não tem clareza... Você tá na corda bamba, tudo aquilo que você conquistou é um processo de anda para trás igual caranguejo. Sim. Você começa a andar para trás e a não avançar. Então, é necessário blindar a mente, ter uma mente renovada e todo santo dia eu preciso renovar a minha mente. É verdade. Todo santo dia é uma oportunidade de florescer. Todo santo dia eu preciso ter um hábito de gratidão. Eu entro no meu banheiro, no meu chuveiro, e eu falo assim, nossa, muito obrigado. Toma, Edson. Lá, a eletricidade inventou da lâmpada. Muito obrigado por quem inventou esse chuveiro, que eu não sei quem foi que inventou. Muito obrigado por quem fez esse processo dessa água chegar aqui no meu chuveiro quentinha, porque eu lembro que eu tomava banho lá na fonte com um canequinho e a água era gelada que só, meu Deus. E eu fico ali desfrutando. Eu entro no banho sem pressa de sair. E eu começo a desfrutar. Muito obrigado porque eu tenho um banheiro. Muito obrigado porque eu tenho um teto. E o que é a jornada? Quando você floresce para a vida, o que você aprende? Você começa a dar valor nas pequenas coisas. Você olha para essa xícara e admira. Nossa, que xícara maravilhosa. Mas pode ter custado R$20. Não é sobre o quanto ela custou, se foi 20 ou se foi R$100. Mas você começa a admirar. Você acorda e você fala assim, nossa... Eu sou aquela admiradora da natureza. Então lá nós temos os macaquinhos. E aí eu fico assim, eu fico contemplando e eu entendo assim, nossa, eu sou tão rica, eu sou tão próspera, eu sou tão... E aí eu tava conversando ali com a Marisa, falando assim, nossa, as pessoas que têm
os seus filhos aqui desejariam estar morando nesse ambiente. Sim. Pessoas, ou tantas pessoas que desejariam estar aqui. Então fala assim, olha o quanto que eu sou próspera. E quando eu mudei pra lá, eu só estava focada na casa, não estava focada nas experiências que eu ia viver. É diferente. E aí eu falei assim, olha, Vandiane, você acha que você já... Não, você precisa cada vez mais se desconstruir e reconstruir e mudando o olhar. Você vai cada vez mais entendendo, nossa, eu ainda posso florescer nessa área, eu ainda posso aqui ainda as raízes estão sendo alicerçadas na terra, aqui nesse ponto as flores já começaram a aparecer, aqui as folhas já estão ganhando formas, modelos, tonalidade. Então a nossa vida é assim. E eu observo muito isso, eu aprendo muito com a natureza. E eu estava na contemplação ontem e eu olhando o tamanho das árvores. Eu falava, olha, cada árvore, uma árvore bem gigante, outra mais pequenininha, uma grande, outra pequena, uma média, e olhando tudo aquilo ali, falando, olha o quanto que eu aprendo nesse avatar que habita um ser de luz, o quanto que esse ser de luz precisa ser trabalhado. Não é o meu físico, não é a minha carne, esse avatar que carrega esse fôlego divino, mas sabe, é cuidar de tudo, da minha alma, de tudo que vem aqui, alimentar, desconstruir, cada dia mais se permitir. Eu posso ir além. Eu posso ir além daquilo que era um limitador para o meu crescimento, para a minha evolução. E quanto mais você mergulha, quanto mais você floresce, mais você descobre que você é multimilionário. Isso é verdade. Engano das pessoas que associa ser milionário com dinheiro. Não. Acho que hoje... O dinheiro é algo a mais, é fruto do que você desempenha com excelência. Sim. Mas quando se fala assim, nossa, eu tenho uma vida muito próspera e abundante que não dá para mensurar em valores. Mas é verdade. Eu vejo que as pessoas, olha, hoje tudo a pessoa considera como material. Tudo é material. Eu olho assim, gente... Tem coisas que eu falo pra mim. Eu sou sempre o maior fã dos meus amigos quando eles falam assim, eu vou fazer projeto novo, eu sou o primeiro a estar lá, sou o primeiro a incentivar. Sempre fui assim. Eu não sei, não, vai. E se der errado? Você tentou? Você tentou pelo menos. Você pode falar que der errado. Mas imagina se você fala que, vou fazer. Não faz. E não sabe o resultado se isso daria certo ou errado. Se você não testou, você não tem como descobrir. Esse é um ponto bem básico, assim. Sim. E detalhe, eu sempre fui muito grato à ajuda que eu recebo de muitas pessoas. Eu já recebi tanto ajuda de escola, de trabalho, da minha família, dos meus amigos. Então, eu sempre falo assim, gente, tudo que eu posso ajudar, eu ajudo de muitíssimo bom grado. Do mesmo jeito que eu posso falar assim, não vai tá dando não, meu anjo, eu não vou poder participar não. Eu falo assim, gente, infelizmente não vai dar, porque não vai ter literalmente tempo hábil. E eu vi que essas ajudas que eu recebi me tornaram a pessoa que eu sou, me ajudaram a florescer, e muita coisa do que, assim, que eu nunca esperaria alcançar, vieram muitas vezes dessas ajudas, desses apoios. Claro que nada tira, não tem como tirar o mérito das pessoas em cada situação, ou em cada momento, ou até mesmo o meu próprio mérito de falar assim, eu estava pronto para isso. Eu batalhei para chegar ali. Eu estudei, eu trabalhei, fiquei noite sem dormir, sim, para conquistar o que eu conquistei hoje. Não significa que eu não vou conquistar mais ao fundo, mais à frente. Isso já é pro alto e avante aqui, queridinho. Então não tem essa não. Mas eu sempre sou muito grato pelos apoios que eu recebo de todo mundo. Até no Sidney Coelho Cast mesmo. O que muita gente fala, eu não consigo. É engraçado, meu anjo. A gente sempre consegue. Todos os convidados, eu não tô com medo, eu tô com medo, vem. Mas eu não tô com medo, vem com medo, não tem problema não, pra mim não tem essa. Porque eu acho que, primeiramente, as pessoas sempre têm que ter um apoio. Eu acho que um apoio de fora, quando ele é legítimo,
quando ele vem de bom coração, é um apoio real. Sim. Não tira o trabalho da pessoa fazer o lado dela. Eu te ajudo, mas eu não vou fazer por você. É uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, até pra cliente meu. A pessoa fala assim, você vai fazer pra mim? Eu falei, não, eu vou fazer a minha parte e você faz a sua, queridinho. Eu não venho com essa, não. Eu só pago pra te ensinar, não pra fazer o seu trabalho por você. Então é diferente. E as pessoas às vezes misturam Sim. a ajuda por fazer por elas. Porque às vezes elas não querem enfrentar o próprio resultado das próprias ações. Mas elas querem procurar um culpado. Sim. Porque se der errado, a culpa é de tal pessoa. É. Mas se fui eu, a culpa... Você raramente vai virar pra você e falar assim, eu sou culpado. As pessoas, por não se conhecerem internamente, falarem assim, olha, eu sei, então eu enfrento. Eu não sei. Eu admiti que assim, eu simplesmente não sei. Antes eu não faria isso, nunca. Você nunca me viria falar assim, você sabe tal coisa? Eu não sei, não. Vande, eu nunca falaria isso. Eu ia dar um carpado triplo, eu ia passar a noite seguinte sem dormir pra descobrir o que você me perguntou, pra fingir. Às vezes até pra fingir que eu sei o que você me perguntou. Porque doido, um ego bobo. Não, hoje eu falo, não sei não, gente, eu não faço a mínima ideia. Você procura quem saiba, porque eu não faço a mínima ideia. Mas você não vai pesquisar? Eu não. Hoje isso pra mim pouquíssimo importa. Não me interessa não, você pode procurar quem é especialista, ela tá lindo. Cada um no seu quadradinho, cada um na sua especialidade. E as pessoas, por não se conhecerem, esquecem de ver o próprio conhecimento que tem, as próprias habilidades, e não acabam florescendo. Sim, sim. E algo bem interessante aí nessa sua fala, sabe, é de terceirizar, de culpar pro outro. O quanto que isso também nos tira deste lugar. Eu era essa pessoa. Não tá dando certo, não. A culpa é sua. E para você entender, assumir este lugar de autorresponsabilidade é desafiador. Porque você tem que se encarar, não é encarar o outro. O meu medo não é encarar você, olhar nos seus olhos. É olhar nos meus olhos, é me encarar. E falar assim, quem é culpado? Você. Porque, às vezes a gente aponta, como disse, aponta um dedo para o outro, mas tem 4 sendo apontados para você. E aí... quando eu parei pra ver, que eu falei assim, nossa, Wandiane, ali foi um tapa, né? Eu me auto-estapeando. Foi na mão. Foi na mão com você mesmo, ótimo. Porque eu falei assim, nossa, você julgava, condenava, terceirizava o outro, só que a culpa é sua. A responsabilidade é sua. Então, acho que está na hora de você começar a querer acusar, jogar, dizer que é só o outro é responsável e assumir. Então, isso aí foi uma grande virada. Não foi fácil, porque você reconhecer, meio que você sabe... eu não vou dar o braço a torcer, não. Eu tô aqui, né? O ego torando, assim, né? Quase enforcando a pessoa. E ali você fala, não... eu preciso fazer aquilo que é certo. Já que eu estou vivendo um processo de mudança, eu preciso me lançar inteiro. E essa desconstrução e esse olhar, né? E agora, como que eu falo pro outro, né? Que ele tá certo e que eu estava errado. Nossa, vai engolir só seco. Dizem que você vai engolir um sapo. Não, você vai engolir minha mãe fala que você vai engolir um sapo. Você vai engolir um brejo. Você vai engolir um brejo inteiro. Isso mesmo. Com sapo, com rã, com perereca. Vai engolir tudo, meu Deus. Gente, eu vejo... Teve um dia que foi muito engraçado nessa questão de autorresponsabilização. Que foi... pra mim, no meu consentimento, é uma coisa comum para mim. Sim. Mas, por exemplo, na imobiliária que eu tenho parceria, que eu entrei recentemente devido a um convite, eu faço meio que um check-in toda semana. Pra ver como foi a minha semana e entender o que eu fiz, o que eu precisava ter feito, o que eu não fiz. Tá tudo certo. Teve um dia que eu tava tão doido de coisa, que eu resolvi tantas coisas externas, que essas partes que eu tinha imobiliárias pra resolver, eu simplesmente não fiz. A pessoa, Sidney, vamos sentar lá pra conversar. Eu falei, vamos? Eu falei, mas vamos lá, mas acho que não vai nem precisar não, tá? Por quê? Eu não fiz. Como assim você não fez? Eu estava ocupado fazendo outras atividades e eu simplesmente não fiz. Mas Sidney, tá tudo bem? Eu falei, tá. Eu tô só te avisando porque não vai adiantar nada. Não tenho que conversar se nada foi feito. Sidney, se todo mundo tivesse a mesma consciência de chegar e falar assim, eu fiz e eu não fiz,
tudo seria tão mais simples. De você falar assim, você fez? Não, não fiz. Por quê? Porque eu não fiz, ponto. Assumir quando você fez, quando você está certo, ou quando você não está certo. Sim. Tem gente que fala assim, nossa, tem vezes eu respondi algumas vezes algumas pessoas, nossa, acho que eu fui um pouco grosso. Aí eu falo, gente, ó, caso, eu já mando assim, caso tenha doído, acho que eu fui um pouquinho grosso demais. Mas a mensagem era essa mesmo. Quando a mensagem era pra ser grosso mesmo, eu ainda reforço que era pra ser grosso. Quando não, olha, acho que eu fui um pouquinho grosso demais. Olha, não foi tão bem assim não, mas é isso, isso, isso. Ou eu mando até em áudio. Com cliente mesmo. Cliente mesmo, tem vezes eu respondo um texto, quando a gente tá escrevendo, Sim. A pessoa pode entender do jeito que ela quiser. Então, aí às vezes eu falo assim, eu acho que a pessoa pode entender que eu fui grosso, eu fui mal educado. O que eu faço? Eu mando um áudio, eu falei, olha, vamos lá. Só pra ficar claro, de um jeito mais certo, porque pra sair o meu tom de voz, porque às vezes eu nem tô bravo. É só o que é certo, é certo. Sim. E olha, você trazendo esse caso aí de tom de voz, de mensagem, de falar. E aconteceu algo comigo a semana passada, retrasada. Um tema, nós estávamos discutindo um tema ali. E o que eu percebi? A pessoa não tinha ciência do que estava falando, estava muito presa ali numa ignorância. E ali, para evitar que se tornasse uma bola de neve, falei, ok, tá? Falei, Vandiane, você já está uma consciência acima, então você já entende, você tem... Né? Às vezes, o sábio, ele precisa se passar por tolo, porque até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Às vezes, sabe, a gente precisa olhar... Tem hora que vem o sangue e ferve, a hora que você vê ali, recebe aquela mensagem ali, e aí você precisa respirar. E aí o autoconhecimento te possibilita você não responder da forma que você quer responder. Qual que é o grau de consciência? Estava num determinado linha de abordagem, né? Determinada linha de abordagem terapêutica. E a pessoa veio ali, eu falei... Mas você não conhece. Mas você não conhece, não é bem assim, tudo. Eu queria mudar. Eu percebi que eu estava ali indo para o tom e falando, nossa, você está entendendo errado, e vice diversos profissionais e tudo. Falei, Vandiane, ela não vai entender, porque ela já está com ela já criou ali uma identidade ali, que essa forma de terapia não é saudável, e ela tem as suas crenças. Falei, nossa, olha, me desculpa, você está certa mesmo. Você tá certa, me desculpa. É que eu, sabe assim, tudo estava acreditando que... Então, morreu a conversa. Eu entendi, nem todo mundo está preparado. Se eu for falar de centelha divina, nem todo mundo está preparado. Se a pessoa não tiver na mesma frequência, não entender... Aí você vai causar... Então, muitas das vezes, quando... O calar não é porque eu não sei dar as respostas ou porque eu não sei sobre aquilo, mas o calar é um sinal de sabedoria e é um sinal também de provocar algo, um constrangimento desnecessário que não é necessário. Não dominar nada. A maturidade te faz você olhar assim, te faz você sair de guerras, te faz você não entrar numa guerra, não provocar uma guerra. É o florescer. Quando você floresce, quando você amadurece, quando você entende, muitas guerras deixam de ser provocadas. E não ser provocada, você deixa de ser convocado para certas guerras. Então, não vai enfrentar isso nada. É fundamental. E eu fico muito nessa palavra, que é o Salomão, ele traz no livro de Provérbios, que é um livro atemporal, e ele fala, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. E não é fácil a gente se calar. Nossa, nada. É um desafio. Você ali quer falar, mas aí você respira e você entende. Você olha o teu grau de maturidade, de entendimento. Tipo, se eu for falar de administração com você, eu vou ter que calar para te ouvir. Porque eu vou querer bater uma discussão, provocar algo com você de algo que eu não domino, que eu não entendo. Se você falou... Ok, Sidney? E se eu não concordar, eu vou pesquisar. Exato. Eu vou buscar. Falo, nossa, foi isso que me fez no dia 23 de dezembro de 2020.
Quando começou a falar identidade, propósito, que eu sou reinante, governante, que não sei o que eu sou imagem, eu vou buscar porque ninguém nunca me ensinou. Eu cresci ali no meio religioso, eu nunca aprendi isso. Aí eu fui buscar. E quando eu fui buscar, é aquela pessoa, é a ovelha negra, aquela que tá indo pro mau caminho. Exato. Mas para mim parece quase um estereótipo, sabia? Que todo mundo que quando a pessoa decide cuidar de si mesma, vira ovelha negra. Sim. É muito engraçado isso. A gente fala, você virou ovelha... Rebelde. Você é rebelde. Você é egoísta. Gente, se eu não... Tem uma coisa que eu prestei atenção, que quando eu tô bem, eu consigo cercar as pessoas com o bem. E tá tudo certo. Mas se eu tô mal, parece que tudo se alastra. Sim. Tem uma frase que eu uso que é muito legal. Que eu uso comigo para mim. E muitas vezes dá muito certo, porque eu sou de Áries. Eu também. Áries não, fogo! Áries é muito engraçado. Vamos centrar ali que estamos terminando. Áries é engraçado. Sim. Porque Áries é o legítimo carneiro do fogo. Ou a gente aquece, ou a gente queima. Então não dá pra ficar provocando muito, não. A gente é muito de boa, mas também, na hora de descer a cabeçada, a gente não perdoa. Sim. E é muito engraçado. As pessoas falam assim, nossa, mas vocês são tão estressados, vocês estão tão bravos. A questão não é essa. O que é certo. E cuidar de mim também me faz bem. E ninguém tem a responsabilidade de cuidar de mim como eu tenho de cuidar de mim mesmo. Então, eu acho que as pessoas, até para tomarem cuidado e florescerem, literalmente regarem a sua semente, Sim. porque elas não regam, elas não são os próprios regadores das próprias sementes. Sim. Ah, você vai ficar esperando que alguém venha regar essa semente, meu anjo? Espera deitado, porque sentado você cansa, porque deitado é mais fácil. Então é muito de boas, e eu acho que as pessoas, além de não se cuidarem, não regam a própria semente que elas têm. E aqui, deixando aqui já os nossos agradecimentos aqui, a audiência que tem aqui nos acompanhado. E sabe, Sidney, que eu quero deixar aqui para todos vocês que nos acompanham aqui no Sidney Coelho Cast. Se permita, ouse além, se permita florescer. Como nós já falamos, começando aqui frisando, a sua idade não é limitador. Ah, eu não consigo mais fazer uma faculdade por causa da minha idade, não. Não use ela como limitador. Não use como termômetro para dizer até onde você pode ir. Ouse ir além, ouse florescer, ouse se acolher, ouse se olhar com coragem, com verdade, com humildade. Encarar. Se você não está gostando do que você está vendo aí dessa plantinha, comece a regar, comece a cultivar. Começa ali, pegue ali, vai regando, vai ali decretando, vai ativando o eu sou, vai praticando a gratidão. Exatamente. Que você vai se tornar a sua melhor versão de você mesmo. Cultivando, vai ativando essa centelha divina. Ativando, a gente precisa ativar, porque se eu não ativo, nada acontece. Mas as pessoas querem cuidar tanto dos outros, esquecem de cuidar de si mesmo. Sim, é isso aí. E ouse ir além. Além dos seus limites, que você irá redescobrir a força que há em você e que você acha que não tem. Mas quando você se põe, sabe assim, você atravessa a ponte e derruba a ponte. Tem uma frase que eu gosto, que as pessoas até mesmo já me falaram uma vez. Quem você quer ver ali do outro lado? Quando você se olhar no espelho, ou até mesmo se for um período um pouquinho mais extenso, quando você tá andando numa ponte, quem você quer encontrar do outro lado? E por que você não pode encontrar você mesmo, a sua melhor versão? Sim. Né? Derruba as pontes ali, quebra a ponte, destraçalha e vai. Porque aí não tem como voltar. Vandy, muito obrigado, minha amiga, por participar desse Foi maravilhoso estar aqui com você. Conversar com você é sempre muito bom, é sempre muito gratificante. Você tem tanto conhecimento, eu adoro tanto conversar com você, porque eu sempre aprendo muito com você e eu sei que as pessoas merecem ouvir você, conhecer a pessoa, não só a profissional incrível que você é, escritora, então eu já tive o prazer de ler. Então, você também já pega seu exemplar depois, você entra em contato com ela. Mas eu sei o quanto batalhadora você é, o quanto
garra, luz você traz para as pessoas. Eu já presenciei isso várias vezes e eu tenho muito orgulho de ter uma pessoa como você aqui no Sidney Coelho Cast e estar presente sempre do seu lado nesses momentos que eu tive o prazer também de estar no lançamento desse livro. Então, para mim é muito gratificante, minha amiga. Você merece todo o sucesso do mundo, porque você é uma luz. Ai, muito obrigado. Você também. E é isso aí, gente. Muito obrigada a todos Obrigado, vocês. Vande. Gratidão. Já faz o merchandising do livro, é seu. Gente, olha, pra você que quer estar aqui, já toma a decisão. Quer não, o negócio de quer não, toma a decisão. Já que você que tá aqui nos acompanhando, convida aqui, manda um direct pro... Ó, falhou pro Sidney, falhou, minha mãe. Manda um direct pro Sidney, escreve aqui nos comentários, me chama, aqui tá o meu Instagram, ó, doutora Vandiane, DRA.Vandiane, que eu vou estar enviando pra você pra todo o Brasil. Ai, Vandiane, eu moro no Belém do Pará. Ele vai chegar. Eu moro no Rio Grande do Norte. Ele vai chegar. Então, se permita, ouse além dos limites. Aqui não é simplesmente um livro de autoajuda, não. É um livro que vai despertar em você o leão e a leoa adormecido e adormecida. E você vai entender. Nunca é tarde pra recomeçar e viver uma nova realidade. Mas você precisa se permitir. Então, ouse além dos seus limites, adquira aqui um desses exemplares e você tem certeza que será o melhor investimento da sua vida, gente. Ah, obrigado, Vandi. Pessoal, agora vocês já conhecem o trabalho da Vandiane, conhecem tanto sobre a história dela, viram o que é florescer? Então, você já sabe a sua semente. Acredito que depois desse papo, se você não sabe, rapaz, bora lá, né? Então, por que você não vai regar a sua própria semente? Muitas vezes você rega a dos outros e esquece de regar a sua própria. Então, gente, acompanhem o trabalho, leiam esse livro, e incrível, eu já tive o prazer de ler, então eu posso afirmar a todos e a todas que vão adorar essa reflexão. Então, espero vocês depois no nosso próximo episódio, e muito obrigado, Vandiane, até mais, tchau, tchau.